Fala, meus queridos amigos, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, né? Eu vou falar para vocês o porquê o Vasco, ele, além de jogar um bom futebol, né, como vem jogando, ele é o principal favorito para a Copa do Brasil, se continuar dessa forma, e pode ser, até ser o novo campeão. Aqui quem fala é o Marcos, não se esqueça de dar um gostei no vídeo, se inscreve aí e vamos pro vídeo. Bom, não tem vinheta no canal e hoje a gente vai falar sobre o Vasco da Gama. Para quem não sabe, o Vasco ele vem jogando um bom campeonato. Se eu não me engano, saiu até uma notícia esses dias que se fosse contar o segundo turno, ele seria o terceiro do campeonato. Então daí mostra como o Vasco vem jogando muito. O Vasco, eu estava vendo aqui, nos últimos praticamente 8 jogos, ele só perdeu para o Palmeiras, né? Que é o, o líder do Campeonato Brasileiro. Ele empatou com o Flamengo, empatou com o Ceará, que ali foi mais ou menos um deslize, e com o Botafogo, aqui na sequência que eu tô vendo do SofaScore. Mas eu tava dando uma analisada, o Vasco, ele vem ganhando também de bons times. Ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Fluminense, ganhou do Red Bull Bragantino no seu último jogo e vem jogando bem, cara, vem mostrando bem. O Vasco, ele não tá disputando nenhum campeonato sul-americano, apenas campeonato do Brasil e a Copa do Brasil. Mas se a gente for olhar, o Vasco ele tem tido uma boa, assim, uma boa engrenada do que vem jogando. O Vasco, desde a época que ele voltou da Copa Mundial de Clubes, eu já havia prestado um observado um pouco melhor, né? Que o Vasco em si ele estava jogando bem, o Vasco estava fazendo boas jogadas, assim, algo que para mim o Fernando Diniz ele trabalha muito isso, né? Ele trabalha a questão tática do time, trabalha a questão mental também, e quando dá certo, né? Eu acho que pro Diniz, para os times do Diniz dar certo, se a gente for observar, ele precisa de um cara que seja um cara que, além de construir bem, é um cara que saiba acalmar o jogo quando precisa ser acalmado. E, além de tudo, a zaga esteja bem. Se a gente for parar para observar, o último trabalho que foi bom do Fernando Diniz, que foi o Fluminense, né? Que ganhou até a Libertadores. O Fluminense do Diniz, ele tinha o Nino, que era um bom zagueiro para mim. Ele tinha laterais que estavam assim bem defensivos, né, que é a questão do Samuel Xavier, e na lateral esquerda trocava muito. Então, ali uma hora seria o Souza, depois era o René, mas em si eles ajudavam muito a questão de como defender o Fluminense, né? Como também tinha o Felipe Melo, muitas das vezes não jogava, era certo, mas tinha também o André, né, que era um volante assim mordedor, é, diga-se de passagem, jogou muito também. Então, por conta disso, eu acredito que se o Diniz tivesse esse tipo de jogadores e um cara que faça gol, como era no caso do Cano, e como vem sendo o caso não só do Verratti, mas também do Ryan, a gente vê que o trabalho do Fernando Diniz ele dá certo. E por conta disso, eu acredito que o Fernando Diniz ele pode sim conseguir essa façanha, né, de não só levar o Vasco para uma pré-Libertadores, se for o caso, mas também, quem sabe, até ganhar a Copa do Brasil. Eu estava dando uma olhada aqui, os jogos até a Copa do Brasil ainda tem um bom tempo, né? Praticamente 2 meses ainda de futebol, e 2 meses a gente sabe que no futebol é muito. O Vasco ele ainda vai enfrentar 10 times até o final da rodada, então ainda tem bastante jogo, mas eu acredito que se o Vasco continuar nessa pegada que tá, e se o Vasco, além de tudo, manter o ritmo, pensando já na Copa do Brasil, né? Se ele vê que dá para se classificar com uma pré-Libertadores, algo do tipo, que eu acho que é algo que a diretoria do Vasco, junto com o Diniz, está pensando muito nisso, porque a gente sabe que a Libertadores ela dá dinheiro, né? Então, para os cofres do clube como o Vasco,
é muito necessário que ele consiga essa vaga. Mas, além disso, a Copa do Brasil também é um campeonato que dá bastante dinheiro. Então, pensando em continuar esse trabalho, mantendo o elenco firme, cuidando dos jogadores quando é para cuidar, e além de tudo ter uma boa minutagem ali em si, eu acredito que se o Vasco for dessa maneira que está hoje, ele é sim um grande favorito a ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, não do Brasileirão. Isso daí fica para os outros times. Mas isso é mais por questão, não só, pô, ficou agora só apareceu. Mas isso é mais por questão que também os seus adversários não vêm jogando muito bem. Se a gente for olhar, o adversário do Vasco vai ser o Fluminense, né? O Vasco já ganhou do Fluminense. E o Fluminense, ele vem tido grandes altos e baixos aí depois da saída do Renato Gaúcho. Eu tava vendo aqui, o Fluminense ganhou de times assim que a gente considera times que não estão bem também, como o exemplo do Atlético Mineiro, o Juventude e o Internacional. Mas o Fluminense perdeu para times que estão bem trabalhados, como o Vasco, perdeu para o Mirassol, empatou com o Sport e diante disso ganhou do Botafogo também, esquecido de falar isso. Mas isso são coisas que, se a gente for parar para observar, o Fluminense, assim, com a forma como trocou de técnicos, o Beldia, para mim, não é um bom técnico, não tem muita ideia, assim, de jogo. Os jogos que o Fluminense ganha, ainda ganha meio chorado, assim. Então, eu acredito que o Vasco não terá problema diante do adversário Fluminense. E falando já dos outros adversários, possíveis adversários, que são Cruzeiro e Corinthians, eu também acho que aí só seria uma discrepância se acaso o Cruzeiro avançasse o Corinthians, porque o Cruzeiro, para mim, é o que mais bate o Vasco assim em questão de desempenho. Mas que nessa segundo turno do campeonato não vem mostrando assim grandes atuações. O Cruzeiro em si consegue se manter vivo contra grandes times, não perdeu para o Flamengo, não perdeu para o Botafogo não perdeu para o Palmeiras e vem se mantendo ali na terceira posição. Nessa última rodada até poderia, se ganhasse do Palmeiras, que para mim eu acho que poderia ter ganhado do Palmeiras, ficaria pontos assim perto de disputar uma segunda colocação ou até continuar na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, são algo que a gente tem que observar, né? O Cruzeiro, para mim, é o único time a ser batido ali desses quatro. Mas, para mim, eu acho que se o Vasco manter essa pegada de futebol e tem bons jogadores, né? Coutinho vem jogando muito, a zaga do Vasco vem dando resultado, o lateral da seleção brasileira, o Paulo Henrique. Então, vários jogadores aí, o Ryan também vem jogando muito, para mim, vem jogando muito assim em questão de 9, mas também pode jogar de ponta, né? Na final, a naturalidade dele é de ponta direita, mas tudo isso a ser pensado. Então, o que você acha de tudo isso que eu falei do Vasco? Aqui não tem muita questão de vinheta, nada disso. Então, não se esqueça de dar um gostei aí no vídeo, se inscreve e tamo junto, até mais. Comenta aí o que você achou, tchau.